Uma das coisas que mais nos impedem de viver uma vida de qualidade e de termos nossa saúde mental em dia é a insegurança. Desde coisas simples como falar em público durante a apresentação de um trabalho, ou até mesmo dar uma ideia em uma reunião com a sua equipe, postar uma foto sua que você gostou muito, comprar uma roupa que você achou muito estilosa e diferente. Tudo isso pode se tornar um fardo quando você convive diariamente com a insegurança. Por causa disso, muitas vezes, nós tentamos vasculhar a nossa própria mente, pois nos perguntamos: de onde vem essa insegurança? E é sobre isso que eu quero conversar com você hoje. Não para resolvermos o problema de vez, pois essa é uma questão muito grande e que precisa de tempo para ser compreendida e aos poucos resolvida. Porém, eu espero que hoje seja o início de uma jornada de autodescoberta e que você consiga se entender melhor a partir daqui. Eu sou Edivaldo Oliveira. Você já conhece o nosso outro canal, Minuto com Deus. Então se inscreva aqui no Minuto Reflexão também, pois todos os dias nós postamos reflexões para te ajudar a se entender melhor e a ter mais saúde mental e qualidade de vida. São vários fatores que podem causar a insegurança que você sente hoje. E dependendo do nível de insegurança que você sente, eu já quero começar dizendo para você procurar uma terapia, onde você possa vasculhar a fundo os motivos de tamanha insegurança. Mas normalmente, um dos principais motivos de insegurança é a comparação. Por causa de todo o acesso que nós temos a todo tipo de conteúdo e a todo tipo de pessoa, bem na palma da nossa mão, através do celular, estamos enfrentando um fenômeno que eu chamo de frustração do lifestyle, que nada mais é do que a tristeza que sentimos quando comparamos o nosso estilo de vida com o dos outros, através das redes sociais. Olhando nos Instagrams das pessoas, e eu nem digo somente de pessoas famosas, eu falo de todos aqueles que te cercam, todo mundo parece estar se divertindo, todos parecem estar felizes, tendo dias produtivos, e a maioria das pessoas parecem saber exatamente o que estão fazendo com as suas vidas, sendo que isso, obviamente, não é verdade. Ninguém posta uma crise de ansiedade, ninguém postaria a sua pior foto e apontaria cada defeito que existe no seu rosto ou no seu corpo. Ninguém posta sobre seus defeitos de caráter e sobre o quão difícil é a convivência com ela. Ou seja, ninguém posta o seu pior. Todos postamos, todos queremos evidenciar o nosso melhor. Mas isso não significa que a nossa vida é feita somente daquilo que existe de bom. Muitas vezes sentimos insegurança em relação à nossa própria realidade, à nossa aparência e à nossa condição financeira, por pensarmos que todo mundo está bem em relação a isso tudo, menos a gente. Mas esse tipo de pensamento é causado pelo excesso do virtual e a abstinência do real, pois você começa a achar que a realidade é aquilo que você vê na tela do seu celular e não o que está ao seu redor de fato. Perceba se você tem vivido com os olhos somente na tela do seu celular, pois isso prejudica a sua noção de realidade do mundo e a sua noção da sua própria realidade também. Outro fator que tem contribuído para a sua insegurança, além da comparação, é a forma como você pensa a respeito dos outros. Isso pode não fazer tanto sentido,
Mas me deixa eu explicar para você. Hoje em dia, de uma forma ou de outra, estamos nos acostumando a falar da vida dos outros e começamos a tratar a fofoca como algo rotineiro, tanto que as pessoas se juntam para fofocar da vida dos outros. E isso se torna praticamente um evento de amigos. Páginas de fofoca nas redes sociais nunca estiveram tão em alta. Só que a fofoca traz uma outra coisa consigo, que é a sentença, o julgamento. Não basta contarmos ou ouvirmos uma fofoca. Temos que formar uma opinião a respeito dessa fofoca. E temos que dar a nossa sentença. E é aqui que começa o problema. Pois vamos fazendo isso com frequência e vamos fazendo cada vez mais, até que isso se torne o nosso estilo de vida. E começamos a pensar que todos à nossa volta estão fazendo o mesmo. Se estamos falando mal de alguém com um grupo de pessoas, ao nos afastarmos desse grupo, nós vamos ficar aflitos com a ideia de que eles podem estar falando mal de nós na nossa ausência. O hábito de falar mal da vida dos outros aumenta a nossa insegurança, pois isso cria a mentalidade em nós de que, da mesma forma que julgamos as atitudes, o jeito, as roupas, a fala e a vida em geral dos outros, as pessoas fazem o mesmo tipo de julgamento com a gente. Se você parar de falar tanto dos outros, isso te dará garantia de que nunca mais falem mal de você? Não, obviamente. Porém, você não pensará tanto sobre isso e não se preocupará tanto a respeito do que pensam sobre você, pois vai gastar menos energia para julgar os outros e vai gastar mais energia para enxergar os seus pontos positivos e com isso trabalhar a sua autoestima. Uma coisa que atrapalha a sua autoestima e te causa muita insegurança é dar muito crédito à opinião de algumas pessoas. A verdade é que não existe possibilidade de não ligarmos para nenhuma opinião a nosso respeito. E não tem como vivermos completamente alheios ao que todos pensam sobre nós, pois sempre nos preocupamos com o que as pessoas que amamos pensam de nós, seja a nossa família ou aqueles amigos muito íntimos. Mas não podemos viver uma vida totalmente dependente da opinião de ninguém, nem mesmo dessas pessoas, pois no fim do dia, você é o protagonista da sua vida. Você é quem arca com as consequências do que você fez ou do que você deixou de fazer. A opinião das pessoas pode importar para você, mas até certo ponto, pois se a opinião dos outros te paralisa, te diminui ou te faz ficar completamente inseguro, você precisa rever a importância que você tem dado para certas opiniões. E às vezes tem que rever até mesmo a importância que você está dando para algumas pessoas. Você precisa se conhecer, precisa se entender e ter um bom relacionamento com a sua consciência, para que ninguém aponte o dedo para você e te diga o que você deve ou não fazer. Opiniões são válidas, mas críticas sem fundamento, que apenas têm o intuito de te deixarem mal, esse tipo de opinião, se é que podemos chamar assim, não são válidas e não são bem-vindas. Filtre melhor o que você tem deixado ocupar espaço em sua mente, para não sofrer tanto com a insegurança. Não existe uma fórmula mágica para resolver problemas como esse, mas por isso nós continuamos a buscar respostas e a vasculhar nossa própria mente, procurando aquilo que nos atrapalha e aquilo que nos causa insegurança. Lembre-se, você é um trabalho em progresso e você está no seu caminho de autoconhecimento e aperfeiçoamento. Então não desista
e continue tentando evoluir mais a cada dia. Eu sou Edivaldo Oliveira e você acabou de ouvir o Minuto Reflexão de hoje.